Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre coordenadas esféricas. Então, a primeira coisa é identificar, como que a gente define coordenadas esféricas, dado um ponto no R3, como a gente identificar ele através de coordenadas esféricas. E depois a gente vai usar esse tipo de coordenada para calcular integrais triplas, tá? Então, vamos começar aqui. Bom, como a gente fez por coordenadas polares, vamos considerar que seja um ponto aqui, x0, y0, z0, em R3, tá? Opa, eu já estou pensando no não nulo, tá? Em R3, não nulo. Aqui tirando o 0, 0, 0, tá? Então, a ideia aqui é a gente trabalhar com a distância desse ponto até a origem e com alguns ângulos para dar referência, para identificar onde está esse ponto, tá? Então, como que a gente faz? Bom, eu tenho aqui em R3 um ponto de coordenadas, vamos colocar aqui em R3. Tem coordenadas x0, y0, z0. y0 e uma coordenada z0. Então, assim que a gente... Vou até aumentar ele um pouquinho, porque senão vai ficar ruim para enxergar. Vou colocar o y0 um pouquinho mais para cá. E, bom, vou colocar aqui o Z0. Então, esse ponto aqui ele tem coordenadas x0, y0, z0. Tá? Bom, esse ponto está a uma certa distância aqui da origem. Tá? Essa distância aqui, para a gente não confundir com coordenadas polares, então, essa distância aqui, eu vou chamar ela de ρ. Tá? Então, se a gente olhar esse vetor aqui, de início aqui em 0, vou chamar isso aqui de P, e final nesse ponto P, ele faz um certo ângulo com o eixo Z. Tá? Esse ângulo que ele faz com o eixo Z, medido nesse sentido, a gente chama esse ângulo de φ. Tá? Então, φ vai ser o ângulo que esse vetor OP faz com a parte positiva do eixo Z. E observa que a projeção dele no plano XY, então a projeção desse ponto no plano XY é esse aqui. Então, ele tem coordenadas x0, y0, 0. Tá? Então, vamos chamar esse aqui o ponto Q. Então, esse vetor aqui, OK, ele faz o ângulo θ aqui com o semi-eixo positivo do eixo X. Tá? Então, observa que o θ é aquele mesmo que a gente usa em coordenadas polares. Tá? Deixa eu só fazer aqui um desenho melhor para ficar mais claro quem é esse φ. Eu vou colocar aqui o eixo Z. Bom, aqui eu vou colocar a direção aqui x0, y0. Então aqui, digamos, eu tenho o ponto x0, y0, 0. Tá? Para pegar nessa direção exatamente roxo, vou até fazer de cor roxa, para ficar mais claro. Parte de baixo aqui. Então, só estou colocando bidimensional para ficar mais claro quem é o fila. Tá? Então, aqui essa direção aqui eu estou no ponto, digamos, x0, y0, 0. E aqui, claro, eu tenho o ponto de coordenada aqui, esse aqui que é o ponto P, o x0, y0, z0. Tá? Então, bom, aquele que está em vermelho lá, o ρ é essa distância, até a origem. E aí o φ
é esse ângulo aqui, tá? Medido do eixo Z. Tá? Então, esse aqui é o ângulo φ. E aí o θ, claro, se eu for olhar na projeção XY, vou colocar aqui também, para ficar mais claro. Então, eu estou aqui no plano XY, no plano de baixo. Aqui eu tenho o ponto de coordenada x0, y0, né? Então, aquele ponto que é a projeção lá no plano XY, ele tem coordenada x0, y0, 0. E aí a gente tem, está lá em roxinho, né? Esse vetor aqui, que eu chamei P, ou Q, desculpa, aqui é o P, faz um determinado ângulo θ aqui com o eixo x, tá? Que é o mesmo que a gente usa em coordenadas polares. Então, bom, dado qualquer ponto em R3 não nulo, esse ponto vai ser caracterizado, esse vetor, pela distância até a origem, que é esse comprimento ρ. Aqui a gente não chama R, vocês vão ver, porque o ρ não é igual ao R do plano, né? O R do plano, no fundo, vai ser o comprimento desse OQ aqui, das coordenadas polares. A gente tem esse único ângulo φ, que esse vetor faz com o Z0, e eu projetando ele do plano XY, eu tenho um único θ. Tá? E a mesma coisa, se eu tiver um ângulo θ aqui no plano XY, eu tenho esse ponto, ou, primeiro, se eu tiver um ρ, me diz o quê? Que esses pontos estão numa esfera de raio ρ, então esse ponto. O θ vai indicar um ângulo, e o φ indica outro ângulo, a gente tem esse ponto. Tá? E qual a relação que a gente tem entre x0, y0 e z0 e essas coordenadas ρ, θ e φ? Tá? Isso que a gente vai ver agora. Como eu vou precisar desse desenho aqui, na verdade eu precisaria de todos. Eu vou fazer aqui em cima, tá? Vou pegar aqui em cima. Vou diminuir um pouquinho o eixo Z aqui, só para ter mais espaço. Bom, eu vou usar esse e esse desenho plano como apoio, porque fica mais fácil da gente enxergar, né? Então, depois eu coloco, né? Rho é a distância, né? De x0, y0 até a origem. Então, é raiz quadrada de x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado mais z0 ao quadrado. Né? Essa distância, tá? O φ é esse ângulo. Então, bom, quem é o Z0? Certo. O Z0, ele é o quê? Ele é esse comprimento aqui, ó. Se for olhar aqui no triângulo retângulo, bom, se aqui mede ρ, tá, só tem que tomar esse cuidado, né? Porque o φ não está aqui, né? O φ está aqui, em relação a esse lado aqui, né? Também é um triângulo retângulo. Então, bom, quanto vale esse lado do triângulo? Aqui eu estou com a hipotenusa, aqui eu estou com cateto adjacente. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa é igual o cosseno desse ângulo, tá? Então, Z0 ele vai ser ρ cosseno φ. Então, olha aqui. O φ é medido nesse sentido. Então, Z0 é o cateto adjacente. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa é igual ao cosseno desse ângulo. Então, o cateto adjacente sobre a hipotenusa é igual ao cosseno, eu só passei a hipotenusa multiplicando aqui. Tá? Joia! E aí, bom, eu preciso das coordenadas agora desse ponto aqui, ó, que eu chamei, né? x0 e y0. Bom, para eu determinar ele, primeiro de tudo, eu preciso saber quanto mede esse aqui, ó, o roxinho, né? O roxinho, a distância da origem até aqui, né? Como eu identifico esse ponto aqui. Bom, se essa distância aqui é ρ, vou colocar mais um desenho aqui,
Então, aqui já está, né? Beleza, aqui já está. Então, a distância daqui até aqui, ó, vale quanto? É esse comprimento aqui, ó. Se esse aqui é o cosseno, esse aqui é o seno, tá? Então, bom, quem é vou chamar de Rzinho aqui, ó. Esse aqui é o Rzinho, tá? Ou seja, a distância daqui até aqui, que é o Rzinho. O Rzinho, vou colocar assim, ele é o quê? Ele é o Rho seno φ. Bom, agora quem é o x0 e quem é o y0? Tá? Bom, vamos olhar aqui. O x0 é o quê? A gente já usou esse tipo de coordenada com coordenadas polares. O x0 é r cosseno θ. E o y0 é o r seno θ. Então, a hora que eu projeto aqui, ó, as coordenadas desse ponto aqui em relação R e θ, então esse lado aqui que é o, que lembra que é um triângulo retângulo, né? Esse lado aqui é o cosseno e esse lado que é o cateto oposto é o seno. Tá? Bom, aí eu volto e substituo essa relação aqui, ó. Quem é o R? O R é Rho seno φ. Então, o R é Rho seno φ, fica Rho seno φ cosseno θ. E aqui, Rho seno φ seno θ. Então, essa mudança aqui que é o que a gente chama de coordenadas esféricas, tá? Então, dado um ângulo, ou dado qualquer ponto, ou qualquer elemento de R3 diferente da origem, ele tem uma distância. Esse vetor faz um ângulo φ com semi-eixo positivo do eixo Z. E a projeção dele, projeção desse ponto aqui no plano XY, faz um ângulo θ com semi-eixo positivo do eixo X. Então, eu tenho, dado esse ponto, eu tenho uma terna, né, Rho φ θ, que caracteriza esse ponto em coordenadas polares, ou, perdão, coordenadas esféricas através dessa relação aqui. Tá? Vou só apagar aqui de cima, tá? Porque em geral a gente... Depois eu escrevo melhor. Por outro lado, se eu tiver um Rho, um φ e um θ, eu consigo determinar x0, y0, z0 usando essa relação. Então essa relação aqui, ela é bijetora. Tá? Claro que se eu tiver x0, y0, z0 for 0, se isso aqui for 0, 0, 0, é equivalente a Rho igual a 0. Que aí a gente não tem esse vetor aqui, né, para definir os ângulos. Tá? Então a gente tem essa relação aqui bijetora. Bom, qual é a variação máxima que a gente tem em φ, θ? O Rho, claro, o Rho é maior ou igual que 0, né? Eu vou apagar aqui, então vou deixar aqui, porque esse aí a gente vai precisar ainda. Observa que se eu pegar aqui, vamos pensar então, o Rho tem que ser maior ou igual que 0. O conjunto de pontos que estão uma distância Rho da origem, isso aqui gera uma esfera de raio Rho. Deixa eu colocar aqui. Ó. Então aqui, digamos, eu estou com a esfera de raio Rho. Z. Então, bom, o conjunto de pontos que estão a distância Rho da origem do 0, 0, 0 é uma esfera. E aí, por isso que chama de coordenadas esféricas, né? Porque eu vou pegar partes da esfera e... Bom, e a variação de θ e φ? O φ, a gente varia ele o máximo daqui até a parte de baixo. Φ.
Então, o φ, a gente varia no máximo de 0 a π. E o θ, de 0 a 2π, para gerar toda a esfera. Por quê? Né? Observa que se eu pego, digamos, vamos pensar aqui. Então, se eu faço o φ de 0 a π, eu tenho o quê? Essa partezinha aqui da esfera. Tá? Não vou ter o lado de trás. Tá? Vou ter só a parte de um lado. Né? Peguei a esfera, eu cortei ela aqui, digamos, né? Cortei ela aqui e passei o plano aqui YZ, só que eu não estou considerando a parte de cá, só quando y é maior ou igual que 0. Tá? Então, quando eu faço o φ de 0 a π, que é o y, aqui o z, à medida que eu faço o φ variar de 0 até π, eu tenho essa parte aqui. Tá? Ou seja, vou estar interceptando a esfera com um plano, só que eu vou considerar só o semicírculo. À medida que eu faço o θ girar de 0 a 2π, eu vou estar girando aqui e obtendo toda a esfera. Porque aí eu pego isso aqui e giro ele 360. Eu poderia fazer o contrário. Eu poderia pegar, por exemplo, o φ variando de 0 a 2π e pegar um círculo todo. E aí pegar esse círculo aqui e girar ele. Só que aí eu teria que girar só 90 para não ter sobreposição de região. Tá? Só 180. Porque se eu pego a circunferência, eu giro ela 180, a parte da circunferência que veio para cá foi para o outro lado. Tá? Se eu continuar girando, vai ter sobreposição de regiões. Tá? Mas, por que a gente usa o θ de 0 a 2π? Justamente porque a gente já usou em coordenadas cilíndricas e polares. Tá? Lembra que o θ, a variação máxima dele é 2π. Então, bom, se eu pensar no conjunto aqui, digamos, ρ, θ, φ, vamos colocar aqui o ρ variando, agora eu vou colocar entre duas constantes, né? De 0 a 1 grande, o θ de 0 a 2π e o φ de 0 a π. Aqui a gente tem o quê? O sólido, né? Aí eu não tenho só a casca. Aí eu vou ter toda a esfera mais a esfera maciça. Tá? Não é só a casquinha de fora. Quando eu ponho o ρ constante, eu tenho só a casquinha de fora. Então, isso aí me descreve, né? Se eu chamar isso aqui de E, esse I aqui, ele dá a esfera sólida. A esfera sólida aqui de raio R grande e é a esfera sólida ou maciça, tá? Com todo o interior de raio E. Ou a bola, né? A gente pode pensar e também a bola. Bola de raio R. Tá? Porque eu falo bola, eu estou pensando em maciça, não é só a casquinha não. Então, para gerar toda a esfera de raio R, eu faço o ρ variando de 0 até o R grande, o θ de 0 a 2π e o φ de 0 a π, ou seja, as amplitudes máximas. Tá? Bom, e aí eu posso ter calotas esféricas, né? Posso ter uma calota esférica, basta eu variar aqui o ρ não de 0, mas um R pequeno até um R grande. Eu posso ter partes da esfera, quando a gente põe, por exemplo, aqui o θ de 0 a 2π e o φ de 0 a π sobre 2, aí eu tenho só a parte de cima. Tá? Então, em coordenadas esféricas, a gente tem o quê? Uma esfera que seria, né? O que seria esse conjunto aqui? O E, em coordenadas cartesianas, ele é o conjunto x, y, z, tal que
x quadrado mais y quadrado mais z quadrado menor ou igual que r quadrado. Isso aqui é a esfera maciça de raio R, de raio R grande, né? Em R3. Tá? Em coordenadas cartesianas, ela é dada por isso aqui. Em coordenadas esféricas, ela é um retângulo, né? Um retângulo esférico. Um retângulo não, um paralelepípedo, né? Uma caixa retangular esférica. Tá? Então a gente passa do problema de calcular integrais em esferas, né, para caixas retangulares aqui em R3. Tá? Bom, vamos ver mais um exemplo aqui para a gente encontrar regiões, tá? Usando coordenadas esféricas. Então, aqui, de novo, aqui é a esfera de centro na origem e raio R grande. Tá? Vamos ver mais um exemplo aqui de uma outra esfera agora que não está mais na origem. Ou, deixa eu colocar um aqui que, por exemplo, antes desse que eu tinha pensado, vamos pensar aqui. Ó, escreva o conjunto ou conjunto não, o sólido, né? Descreva, né? O sólido delimitado pela esfera de raio 1 e pela esfera de raio 2 no primeiro octante. Octanteiro, tá? Então lembra que no plano a gente tem quadrantes, né? São 4 quadrantes. No primeiro octante. Desculpa, não é octantês, não. Primeiro octante. No espaço, a gente tem 8 octantes, né? Observa, eu tenho quando x, y e z são positivos, que é esse aqui da frente. Depois esse aqui, à esquerda, tem x positivo, z positivo e y negativo. Né? Vamos pensar aqui só do z positivo. Aqui, o de trás, eu tenho x negativo, y positivo e z positivo. Aqui, o outro aqui, eu tenho x, y negativo e z positivo. Aí, para z negativo, eu tenho mais 4 aqui embaixo. Tá? Então, eu tenho 8 octantes. Então, bom, quem que é essa superfície que eu estou querendo aqui? Vou colocar aqui, ó, x, y, z. Então, no primeiro octante, é sempre quando o x, o y e o z são positivos, tá? Não tem risco de causar confusão, não. Primeiro octante, x, y, z são positivos. Então, eu tenho aqui, ó, a esfera de raio 1. E aqui, a esfera de raio 2. O azul aqui é 2 e o preto é a esfera de raio 1. Então, bom, o sólido é o que está entre essas duas esferas aqui. Bom, então aí eu vou ter que olhar. Primeiro, né, observa a variação de ρ. Né? O ρ é a distância daqui até aqui. Ou seja, o ρ varia de 0 até 1. Aqui, bom, a gente precisa saber a variação do quê? Do θ e do φ. Certo? O φ é o ângulo que faz com o eixo Z. Então, certo, para eu chegar até no plano XY, o φ vai ter que girar π sobre 2. Então, aqui é o φ igual a 0, eu vou vendo o ângulo que ele faz com o eixo Z
até no plano XY, que é π sobre 2. E o θ é o ângulo que a projeção faz com o eixo x. Então, eu vou girar ele até o π. O ângulo entre o x, perdão, até o eixo y. Né? O ângulo que o eixo x faz com o eixo y também é π sobre 2. Tá? Então, para eu descrever isso em coordenadas esféricas, esse sólido é ρ, θ e φ, tal que o ρ varia de 0 até 1, o θ de 0 a π sobre 2. Por quê? Porque eu estou só com 1/4 de circunferência. Né? E o φ também de 0 a π sobre 2. Por quê? Porque eu paro aqui no plano XY, né? Eu não preciso da parte negativa do eixo Z. Tá? Então, esse aqui também é uma calota esférica, né? Só que é 1/4, né? 1/8, perdão. 1/8 da calota esférica, porque ele está no primeiro octante. Tá? Então, o que a gente tem que identificar é isso, né? Identificar a variação do ρ, do θ e do φ. Lembrando que, eventualmente, o ρ pode depender do θ e do φ, né? Vamos ver aqui um outro exemplo agora. Ó. Deixa eu parar. Ó, vamos escrever aqui. Escrever a esfera x² mais y² mais z menos 1 ao quadrado igual a 1 em... deixa eu pegar igual, né? Fazer só esfera, só calota, tá? Em coordenadas esféricas. Ó, observa que aqui a gente tinha um sólido, né? Era essa calota aqui no primeiro octante. Aqui eu estou interessado só na esfera, só na casquinha. Tá? Vamos ver o que dá isso aqui primeiro, né? No esboço dela. Vamos ver? Vou fazer primeiro a esfera. É uma esfera de raio 1, depois eu ponho os eixos, fica mais fácil, tá? Acho mais fácil fazer a esfera e depois pôr os eixos. Aqui. Esfera de raio 1. Né? Bom, observa que ela está centrada onde? Ela está centrada em 0, 0, 1. Né? Então aqui, ó, vou pôr aqui o eixo Z. Aqui é o 1 do eixo Z. Né? Então, ó, como ela está em raio 1, aqui é exatamente na origem. Né? Opa, XYZ. É essa esfera aqui. Tá? Bom, vamos escrever primeiro as coordenadas aí, né? Observe que agora a gente tem uma questão, né? Ela não é a esfera na origem. A esfera, ela está deslocada. A fórmula que a gente tem, né? Ou seja, a gente usar a mudança de variável x igual ρ seno φ cosseno θ, y igual ρ seno φ seno θ e z igual a ρ cosseno φ, quando a gente está centrada na origem. E aí, o que acontece? O θ, o φ varia de 0 a 2π para ter a esfera toda, né? O ρ aqui, no meu caso, é 1, né? Mas se ela estiver centrada na origem. Aqui ela não está centrada na origem, está centrada nesse ponto. E aí, como que a gente faz? A gente usa essa equação aqui, ó. Então, vamos substituir aqui na equação. Bom,
O x está aqui, né? Ó, substituir na equação x² mais y² mais z menos 1 ao quadrado igual a 1. Então, vou substituir lá. Vai ficar o quê? Rho seno φ cosseno θ ao quadrado mais Rho seno φ seno θ ao quadrado mais Rho cosseno φ menos 1 ao quadrado igual a 1. Então, bom, isso implica o quê? Aqui eu tenho o quê? Rho quadrado, seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de θ, mais Rho quadrado, seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ, mais Rho quadrado, cosseno ao quadrado de φ, menos 2 vezes Rho cosseno φ, mais 1 igual a 1. Mais 1 ao quadrado, né? Igual a 1. Tá? Então, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, observa que o que está multiplicando aqui, ó, o cosseno ao quadrado e o seno ao quadrado é a mesma coisa. Então, ó, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, isso aqui dá 1. Né? Então, bom, somando esses dois aqui e usando a identidade trigonométrica, a gente tem o quê? Rho quadrado, seno ao quadrado de φ. Mais, aqui, ó, Rho quadrado, cosseno ao quadrado de φ. Esse 1, ó, cancela com esse 1 aqui. Menos 2 Rho cosseno φ igual a 0. Agora, vou usar aqui a mesma coisa. Observa que aqui tem Rho quadrado seno φ, Rho quadrado cosseno φ. Cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ dá 1. Então, isso aí dá o quê? Rho quadrado igual... Vou passar isso aqui para o outro lado. Fica 2 Rho cosseno φ. Bom, o meu Rho aqui, ele varia, né, positivamente. Então, eu posso simplificar que isso aqui é equivalente, né, a Rho igual a 2 cosseno φ. Quando eu estou fora da origem. Né? Se for na origem, dá 0 igual a 0. Bom, ótimo. Então, essa equação aqui, descrita em coordenadas cartesianas, né? Para coordenadas esféricas, essa equação é equivalente a Rho igual a 2 cosseno φ. Tá? Então, bom, mas eu preciso saber a variação do θ e do φ. Tá? Então, bom, quem é esse conjunto aqui? Rho, θ, φ. Tá ok. Bom, vou olhar a variação do φ. Então, o φ, observa até onde que vai a minha esfera. A minha esfera para no plano XY. Então, o φ começa aqui, né? Quando eu estou no eixo Z, na direção eixo positivo, aqui é 0, o ângulo é 0. Eu vou girar ele até chegar no plano XY. Observa que para baixo do plano XY não tem mais nada da esfera. A esfera parou aqui no plano XY. Ou seja, o ângulo que o eixo Z, semi-eixo, faz com o plano XY aqui é π sobre 2. Então, bom, o φ ele varia de 0 a π sobre 2. Ok, a hora que eu projeto aqui, ó, se for olhar a projeção aqui, ó, disso aqui no plano XY, ele vai me dar o quê? O disco todo, né? Ó. Ou melhor, vamos colocar isso. O disco todo. Para eu ter o disco todo no plano XY, o θ
varia de 0 a 2π. E o ρ igual a cosseno φ. 2 cosseno φ. Então, ó, quando φ for 0, eu vou estar em z igual a 2, certinho. Tá? Quando φ for 0, isso aqui dá 0. Não, 0 aqui, e aqui o ρ igual a 2, certo? Quando φ for, vamos por π sobre 2, que vai estar em cima dessa circunferência, né? Quando φ igual a π sobre 2, aqui vai dar quanto? Π sobre 2 já é aqui, né? Aqui vai dar quanto, né? Quais são as coordenadas desse ponto aqui? 1. E se eu for olhar no plano YZ, tem coordenada 1, 0, né? Aí, no caso, seria π sobre 4, né? Se eu for olhar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, por exemplo, é π sobre 4. Né? Aí eu teria o quê? O ρ igual a raiz de 2, ou seja, essa distância aqui é raiz de 2. Né? Aqui eu teria raiz de 2, aqui raiz de 2 sobre 2, então isso aqui dá 1. Ficaria x igual a cosseno θ, vai depender do θ, né? Ali no caso eu estou com θ igual a π sobre 2, o x daria 0 e o y daria 1. E aqui daria quanto? O ρ raiz de 2 sobre 2, e aqui daria raiz de 2, o z também daria 1. Tá? As coordenadas desse ponto aqui, ó, no plano YZ é 0, né? X, 1, 1. Professor? Oi? Aqui, por exemplo, substituir na equação x ao quadrado, y ao quadrado, é igual... Tem algum número? Na primeira aqui? Isso. Igual a 1. Essa é a equação que estava inicial. Depois do igual só tem o número 1. Só tem 1. Desculpa, eu não vi que estava... Tá comendo ali o cantinho. Deixa eu virar um pouquinho. Igual Certo. Obrigada. 1. Nada. Eu não vi que não estava pegando. Porque lá está mais claro, né? Mas é todo igual a 1, que é a equação original, tá? Certo. Obrigada. Obrigado aí. Tá? Então, a gente tem que ficar enxergando aqui qual é o ângulo que faz com o eixo Z, né? E a gente confia aqui, π sobre 4, π sobre 2 é exatamente aqui, né? Embaixo é para dar o 0, 0, 0. Vamos ver se dá o 0, 0, 0, quando a gente coloca φ igual a π sobre 2. Ó, φ igual a π sobre 2 dá o quê? Cosseno de π sobre 2 que dá 0. ρ igual a 0. Bom, se eu for ρ igual a 0 aqui, vai dar 0, 0, 0. Então, aqui já é uma esfera que não é centrada na origem, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? A gente substitui aqui as coordenadas na equação e vê a relação que sai entre ρ, θ e φ. Deixa eu só usar essa mudança para mais uma coisa que eu esqueci. Bom, então, ó, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, né? Se eu usar, né? Se eu somar aqui, ó, fazendo x igual a ρ seno φ cosseno θ, y igual a ρ seno φ seno θ e z igual a ρ seno φ, a gente tem x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Vamos ver o que é isso. Tá? Por quê? Porque a gente usa muito para substituir em coordenadas esféricas isso. Tá? Lembra que em coordenadas polares a gente trabalhava x quadrado mais y quadrado é r quadrado. Aqui a gente vai ter a mesma coisa, só que vai ser ρ. Tá? Mas vamos verificar isso. Que aí a gente não precisa toda hora ficar fazendo essa conta. Se aparecer x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, a gente já pode substituir diretamente. Agora, se aparecer só 2, não, a gente tem que fazer a conta. Então, ó, bom, vou repetir a continha que eu fiz aqui embaixo, antes, né? Então, ρ seno φ cosseno θ aqui,
ao quadrado, mais rho seno φ seno θ ao quadrado, mais rho cosseno φ ao quadrado. Vou colocar aqui. Então dá o quê? Dá rho quadrado, seno ao quadrado de φ cosseno ao quadrado de θ, mais rho quadrado, seno ao quadrado de φ seno ao quadrado de θ, mais rho quadrado, cosseno ao quadrado de φ. Né? Aí que é a mesma coisa, ó, que a gente fez lá. Cosseno ao quadrado somando com esse, isso aqui dá 1, né? Entidade fundamental. Observe que o que está multiplicando aqui, os dois é a mesma coisa, rho quadrado seno φ, aqui e aqui. Tá? Então isso aqui é rho quadrado seno ao quadrado de φ, perdão, rho quadrado seno ao quadrado de φ. E lá, mais o rho quadrado cosseno ao quadrado de φ. Esse sobrou. A hora que eu somo esses dois, eu ponho o rho quadrado em evidência, fica seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ, que também dá 1. Então isso aqui dá rho quadrado. Então, ó, se a gente estiver usando coordenadas esféricas, sempre que aparecer x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, a gente pode substituir diretamente por rho quadrado, tá? Não precisa ficar fazendo conta, não. Vamos ver mais um exemplo de uma região aqui descrita em coordenadas esféricas, tá? Esses aqui são os principais que aparecem, né? Pedaço de circunferência, que a gente vai ver aqui o cone, tá? Então, escreva o cone. Aqui, na verdade, é a parte de cima do cone, tá? Z igual a raiz de x quadrado mais y quadrado em coordenadas esféricas. Bom, como eu falei, isso aqui é a parte de cima, tá? Isso. É a parte de cima do cone. Tá? Bom, mas a gente só tem uma questão aqui, né? A gente vai descrever o cone inteiro, né? Ele não vai estar limitado, não tem problema. X, Y, Z. O que é isso, né? Por que eu sei que isso aqui é um cone, né? Bom, por exemplo, se eu ponho o y igual a zero, aqui, né, nessa equação, o que eu tenho? Eu tenho que o z é igual a raiz de x quadrado, ou seja, z igual ao módulo de x. Então, eu tenho duas retas aqui, né? As retas menos x e z igual a x. A mesma coisa para o eixo y, tá? Então, ou se eu substituir alguma coisa y em função de x aqui, ó, observa que eu vou ter retas. Quando eu ponho z constante, positivo, né? Isso aqui só vale para z positivo, porque z é raiz de um número positivo. Então, z é sempre maior ou igual que zero. Se eu ponho aqui, eu vou ter circunferências, tá? Então, ó, para cada valor de z, eu tenho a circunferência. Tá? Como eu escrevi daquela forma, o cone aqui para mim está infinito, tá? Parte de cima aqui. Lembrando que o cone não tem só a parte de cima, né? O cone também tem a parte de baixo. Teria aqui a outra parte dele. Só que aí não seria essa equação, né? A equação seria o quê? A hora que eu elevo ao quadrado, eu teria z quadrado igual a x quadrado mais y quadrado. Tá? Aí eu teria o cone completo. Parte de cima e a parte de baixo. Que aqui, para essa igualdade, eu tenho z positivo e z negativo. Aqui não, a gente está falando que o z é raiz. Então, essa parte do cone aqui é quando o z é positivo. Por isso que só tem a parte de cima. Ok? Bom, vou deixar aqui, ó. Deixa a mudança
de coordenadas aqui, né? Então vamos ver como que a gente descreve aquele cone ali. Então, claro que para a gente trabalhar integral tripla, a gente não vai trabalhar com um cone limitado, né? A gente teria que limitar ele aqui. Mas, aqui, só a título de exemplo de usar coordenadas esféricas, eu vou usar o cone aqui limitado. Tá? Depois é fácil de limitar. A gente limita na onde? A gente limita na distância aqui, na distância, no ângulo. Tá? Na verdade, aqui a gente limita na distância. Né? Então, bom, e aí como que a gente faz? Vou substituir aqui, ó. Substituir nessa igualdade aqui, que eu tenho das coordenadas cartesianas, em relação às coordenadas esféricas, tá? Então, vou colocar aqui, ó, substituindo em z igual a raiz de x quadrado mais y quadrado. O que acontece? Bom, quem é o z? O z é rho cosseno φ. Igual raiz. Bom, quem é x quadrado mais y quadrado? Substitui lá. Rho seno φ cosseno θ ao quadrado mais rho seno φ seno θ ao quadrado. Bom, o que dá isso? Raiz rho quadrado seno ao quadrado de φ cosseno ao quadrado de θ mais rho quadrado seno ao quadrado de φ seno ao quadrado de θ igual raiz. Bom, mesma coisa, observa aqui, eu tenho a mesma coisa multiplicando o cosseno ao quadrado e o seno ao quadrado. Aquele mesmo argumento que a gente já usou, vou repetir de novo. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Então fica só rho quadrado seno ao quadrado de φ. Tá? Posso extrair raiz aqui. Tá? A princípio, quando eu extraio raiz, aparece um módulo, né? Como o rho é positivo, eu vou colocar aqui só o rho. Tá? Eu vou colocar módulo do seno φ. Mas, aqui na verdade, então aqui seria módulo de tudo. Eu vou até pôr módulo em tudo. Vamos pôr módulo em tudo. Né? Raiz de um número ao quadrado é módulo. Né? Que nem eu coloquei aqui. Ó. Z igual a raiz de x quadrado, Z igual a módulo de x. Aqui é a mesma coisa. Só que a gente tem que tanto o ρ é positivo, quanto o seno φ. Porque a variação máxima do φ é entre 0 e π. O φ, vou colocar aqui, ó, ele varia entre 0 e π. Então, entre 0 e π, o seno é positivo. O seno é positivo no primeiro e segundo quadrantes. Então, no fundo, a gente pode tirar o módulo. Tá? Então, bom, o que a gente tem aqui? Deixa eu apagar isso aqui. A gente tem a igualdade. Rho cosseno φ é igual a rho seno φ. Tá? Aqui implica o quê? Que cosseno φ é igual a seno φ. Quando que o cosseno é igual a seno? Entre 0 e π, quando φ é π sobre 4. Então, bom, a condição para um ponto x, y, z do espaço estar nesse cone é o φ igual a π sobre 4. Então, essa equação em coordenadas esféricas é equivalente a essa equação aqui em coordenadas cartesianas. Mas vamos descrever quem é o cone todo, né? Então, ó, vou deixar aqui. Quem é o cone em coordenadas esféricas? É o ρ θ φ. Tá o quê? Observa aqui, como eu falei, né? Considerando o cone todo, então o ρ é ilimitado. A única condição que eu tenho é que o ρ é maior ou igual que zero.
Pode ter qualquer raio. Tá? Bom, a hora que eu projetar aqui também, né? Ou seja, qualquer um desses que eu projeto aqui no plano, eu vou ter circunferência toda. Ou seja, o θ varia de 0 a 2π. E o φ igual a π sobre 4. Φ é constante. Então, o cone, quando eu escrevo, eu estou com x, y, z, tal que z satisfaz essa relação, né? Z igual a raiz de x quadrado mais y quadrado, x, y real, perdão, R2, né? Parzinho x, y, R2, ele vai ser descrito dessa forma aqui, ó. Rho θ φ, tal que ρ é maior ou igual que 0, θ entre 0 e 2π, e φ igual a 4. Isso aqui é coordenadas esféricas, e deixa eu escrever aqui coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas. Então aqui é coordenadas esféricas. Essa aqui, perdão. Essa aqui. Aqui coordenadas cartesianas. A gente ia escrever x, y, z, pertencente a R3. Não vou colocar porque já está terno, tem que ser R3, né? Tal que o x e y pertence a R2 e z igual a raiz de x quadrado mais y quadrado. Isso aqui seria, então, em coordenadas cartesianas, aquela parte de cima do cone é isso aqui, em coordenadas esféricas é dado por esse de baixo. Tá? Então, algumas aplicações é mais fácil usar, claro, isso aqui, né? Que usar aquela relação lá em raiz. Ok?